fazemos a obra de Cristo. Irmãos, nessa noite agradeço o convite, de estar aqui trazendo a palavra de Deus. Ontem tive o privilégio de contar um pouquinho sobre a minha vida. Hoje não vou contar porque é muito extenso, mas tenho caminhado com Jesus Cristo, eu e a Rita. Nasci na igreja do Nazareno, não é esse o motivo que me leva ao céu, obviamente, mas sempre ouvi da palavra de Cristo na igreja do Nazareno. Fomos enviados como missionários para Portugal em 1995, ficamos lá 16 anos, estamos agora em Santa Catarina já há 6 anos, trabalhando com a igreja também de Criciúma e com educação teológica no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então Deus nos tem colocado ali. E a vida cristã é algo tremendo, é algo que realmente nos enche de alegria, mas é também desafiador. Como a pastora disse, nós estamos numa sociedade cada vez mais tenebrosa, e manter a fé é algo essencial para os nossos corações. Tenho conhecido pessoas que aceitaram Jesus, mas hoje vivem uma fé nominal, uma vida nominal. Vão à igreja, é uma tradição, fazem lá suas orações, mas não têm uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. E isso precisa ser nutrido cada dia nas nossas vidas. O texto que eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite é um texto duro, é um texto profético do Velho Testamento, mas que diz respeito a pessoas que serviram a Deus, se acostumaram com a fé, e quando surgiu um grande desafio, começaram a pensar nas suas vidas e começaram a traçar estratégias para si mesmos. E eu gostaria hoje à noite de falar do perigo que é nós enfrentarmos os grandes desafios das nossas vidas através da nossa própria inteligência. O perigo que é nós traçarmos estratégias para nós nos livrarmos de situações difíceis que nos acompanham ou que às vezes surgem na nossa vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías capítulo 30, eu queria ler até o versículo 23. Isaías capítulo 30, um dos textos preciosos que nós encontramos da justiça de Deus. O nosso Deus é justiça. Eu tenho uma colega espírita, sou professor de Sociologia e Filosofia no Senai de Tubarão, e a minha colega, ela é espírita, e ela dizia: não, Natanael, quando o Steve Hawkins morreu, eu disse: olha só, o homem agora vai conhecer o outro lado, que ele sempre negou, não é? E o pessoal estava rindo e tal. Então, Natanael, como é que é? Eu falei: bom, e eu expliquei a Bíblia, como é que é. A Bíblia explica o outro lado, não é? Depois que a gente morre. Ela disse: não, Deus é amor, e Deus não castiga ninguém, Deus não é amor puro, não pode. Eu disse: se o seu Deus for só amor e não tiver nenhuma justiça, ele é um Deus alienado. Imagine se nós só amarmos os nossos filhos. Amarmos, deixarmos eles fazerem o que quiserem, porque afinal de contas tudo é amor. Vai chegar um ponto que eles vão nos destruir, nós mesmos. Já está acontecendo isso na sociedade. Esse texto é lindo porque ele mostra a justiça de Deus. Nós temos um Deus justo, nós temos um Deus santo. E temos um Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas é um Deus de amor. E como que nós podemos entender isso? Vamos ler esse texto. É um texto bastante histórico, tá bem? E nós vamos tentar refletir sobre ele nessa noite. Isaías capítulo 30, na minha versão, nova versão internacional: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação para juntar pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem consultar-me para buscar a proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito.
Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoar, e seus enviados tenham chegado a Anis, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. A advertência é contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa de leões, leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para aquela nação inútil. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo de Raabe. Em algumas versões traz a palavra original Raabe, que quer dizer monstro inofensivo, ou uma outra versão que seja parecida com esse sentido, monstro inofensivo. Versículo 8. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, olha só, presta atenção no versículo 10 e no versículo 11. Olha o que o povo de Israel diz aos videntes. Aqui podem ser considerados profetas de Deus, pessoas que trazem a palavra de Deus ao povo de Israel. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo, falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós não vamos, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5. Todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que esperam nele. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, fora. Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo teu Espírito que já está aqui entre nós. E eu lhe peço pelas misericórdias de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações segundo as nossas necessidades, Pai.
Tu nos despertes a consciência, Jesus. Tu leves cativo todo nosso pensamento até aos pés da cruz. Repreende todo espírito de cegueira de entendimento em nome de Jesus. E que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, primeiro nós temos que fazer um entendimento histórico desse texto. Nós estamos por volta de 750 anos antes de Cristo. E há uma grande ameaça sobre o povo de Israel, que é a Síria. Então, há uma ameaça política de que a terra seja invadida pelo inimigo. Vejam bem, nós estamos falando de Israel, a nação já estava dividida, Israel era a terra do norte, as tribos do sul, e nós vemos a história de Israel, como Deus foi tremendo, e todos os israelitas tinham a consciência da misericórdia, e como a própria nação de Israel era o testemunho vivo de que Deus existe. Eu e você somos o testemunho de que Deus existe. A sociedade aí fora quer negar que Deus existe, mas há coisas que Deus fez na tua vida que só foi Ele, mas ninguém. Portanto, você é a prova viva de que Deus existe. Há tantas coisas que Deus fez na tua vida que você deve a sua vida ao próprio Deus. Porque não diz a leitura que nós fizemos dele é toda a terra, não é? Mas ele tem feito coisas tremendas e nós, como cristãos, devemos a nossa identidade nele. Por isso que quando a pastora diz, poxa vida, se a pessoa, se todos gostassem ou quisessem mesmo viver aqui na igreja todos os dias. O texto é bonito porque também diz respeito ao templo de Jerusalém. Mas nós temos a oportunidade de vivermos na presença de Deus. Não precisamos estar aqui na igreja, mas todos os dias nós vivemos na presença de Deus. E o que eu quero dizer com isso? É que a fé vivida durante os anos, ela pode se esfriar no nosso coração. E o que acontece com o povo? Qual é o problema maior desse texto? Quando o povo de Israel recebe uma ameaça de um outro povo que vai invadir, irmãos, para um judeu, a terra é uma das coisas sagradas da identidade judaica. Tira a terra de Israel, você tirou parte da identidade do judeu. Então terra para eles é muito sagrada, porque ele prometeu a Abraão, Deus prometeu a Abraão a terra. E agora eles estão tranquilos lá na terra deles, mas agora vem uma ameaça. E quando surgem as ameaças na tua vida, você mostra que tipo de fé você tem. Há uma pergunta, por exemplo, sempre quando há um problema qualquer na sua vida, geralmente os pastores dizem, você já orou sobre isso? Não, pastora, ainda não. Quer dizer, você espera o problema vir, o problema vem, e qual é a tentação? Como é que eu vou resolver a dívida que eu acabei de fazer que caiu na minha cabeça? Como é que eu vou resolver o problema? Acabei de perder o emprego, acabei de receber uma notícia triste. Como eu vou fazer? E aí, logo em seguida, demonstrando o tipo de fé que nós temos, nós começamos a criar estratégias para resolver os nossos próprios problemas. É verdade ou não é? Se Jesus é o Senhor das nossas próprias vidas, Ele deve ser o primeiro a ser consultado, não é? Jesus, eu não entendo. Eu não entendo por que aquela pessoa falou de mim dessa forma. Eu não entendo o que aconteceu. Olha, de repente eu estava... E veio um problema, eu não sei de onde surgiu os problemas. Os problemas surgem, irmãos. Problemas vão surgir sempre. Mas eles testam o nível de intimidade que nós temos com Deus. E o que esse povo fez? E qual foi o problema do povo de Israel? Já começou a fazer planos. Olha só, o que a gente pode fazer? Vem o inimigo aí. Qual é a... E agora só que eu percebi que o papel está aqui na minha frente.
Qual é a estratégia que nós podemos ter? Havia o Egito. Mas desde quando o Egito foi referência para Israel? Você sabe o que o Egito foi para Israel? Foi uma prisão. Foi uma oportunidade. Foi o meio em que Deus utilizou para agregar o seu povo durante anos, séculos. Mas de repente o Egito se torna uma grande prisão. E aí, a partir daí, passam-se anos, todos os israelitas sabem da história, que o Egito representava a opressão, só que continua uma grande nação. Então vamos fazer aliança com o Egito. Então todo o diálogo aqui de Deus para com o povo de Israel é a respeito disso. A crítica de Deus às estratégias que Israel utiliza. Autossuficiência e orgulho. Falta de consulta a Deus. Primeiro, Israel estava fora do centro da vontade de Deus. Para começar a estabelecer estratégia, você precisa confiar em alguém. Nós cantamos alguns cânticos aqui bastante sérios. A nossa confiança nos faz descansar em Deus. Mas o quanto realmente nós estamos descansados em Deus agora, nesse exato momento? Em termos práticos, tem alguma coisa que te preocupa? Já diz a palavra, lança as tuas preocupações nele. E está tudo bem. Porque Ele é o nosso refúgio. Então, tem razão as críticas que Deus faz ao povo de Israel. Estão longe da centralidade do propósito de Deus. Quando perdemos o contato com Deus, o nosso coração toma o controle das decisões, não é verdade? Nós queremos decidir, nós queremos ter o controle. Nós estávamos ouvindo sexta-feira, não temos o controle de nada e queremos ter o controle de tudo. A gente acha que tem o controle de todas as coisas, não temos controle de nada. Qual é a consequência? O versículo 1, para mim, é uma coisa tremenda, porque é uma palavra bastante explícita. Ai dos filhos obstinados. É gente obstinada, é gente com dura cerviz. E diz o seguinte: executam planos que não são meus. Ah, Deus me ajuda. Ué, como? Sim, Senhor, porque eu entrei nessa arrascada. Mas quem entrou nessa arrascada foi você. Eu tinha um plano, você fez outro. Era para a direita, você foi para a esquerda. Era para determinada. Era para não falar, você falou. Ou era para falar, você não falou. Deus tem planos para a tua vida, irmãos. E Deus sabe como resolver os seus problemas. Deus tem estratégias. O problema é a falta de consulta e intimidade. Deus tem maneiras de pegar os seus problemas e reduzi-los a nada. Desde que você confie neles. E a crítica, a primeira crítica é: vocês executaram planos que eu não fiz. Segundo, fazem acordos sem minha aprovação. Lembro-me até hoje, um irmão chegou, meu pai era pastor, já está nos braços de Jesus Cristo, mas o meu pai me ensinou muito pelo exemplo. E o irmão da igreja chegou: pastor, quero fazer assim esse negócio, eu vou fazer esse negócio, pastor, eu vou fazer esse negócio. Tá, e você vai entrar só, não, eu tenho um sócio. Tenho sócio? Quem é teu sócio? É fulano de tal. Meu pai falou: meu Deus, misericórdia, servo de Jesus, vigia. Porque o homem era adepto da Umbanda, Candomblé, tinha todas umas devoções que realmente não tinha nada de Deus. E o meu pai disse para ele: preste muita atenção nas sociedades que você estabelece na sua vida. Mas ele não ouviu. Fez a sociedade, se quebrou todo. É perigoso nós nos associarmos a coisas e a pessoas
para resolvermos os nossos problemas sem a aprovação de nosso Deus. E aí termina esse versículo dizendo: por causa disso, acumularam pecado sobre pecado. Interessante essa ideia de acúmulo, não é? Não sei se aqui, olha, acrescentaram pecado a pecado. Pecado pode acumular? Diz que um abismo chama outro abismo, não é verdade? Mas nós não percebemos. É um copinho aqui hoje, 2 copinhos amanhã, não é? Há coisas que nós damos abertura na nossa vida e que as coisas vão se agravando, mas nós não temos consciência dela. E aí, o profeta, utilizado por Deus, utiliza dessa figura, acúmulo. Estamos acumulando pecado, por não prestar atenção àquilo que Deus nos fala. E ele utiliza aqui 2 analogias. Vocês, povo de Israel, estão como aquele construtor, aquele pedreiro quase que eu contratei para construir o meu muro. O muro da minha casa, irmãos, foi uma desgraça, foi uma história assim absurda, daquelas que a gente contrata uns pedreiros que sabe lá onde aprenderam a fazer as coisas, né? E eu, muito inocente, né, para não dizer outra coisa, fui comprando todo o material que eles pediram. Teve depois um outro homem que falou assim: ó, seu Natanael, o cimento que o senhor comprou para fazer esse muro dá para fazer uma casa. O cimento foi embora e o muro foi todo mal feito. A gente deu uma arrumada no muro, mas não chegou a esse ponto aqui da palavra, né? Porque a palavra está dizendo aqui que esse povo, com essa atitude, foi construído o muro. Mas o muro com aquela barriga maior do que a minha. Perigoso. Porque o muro que não está reto, não está no prumo, uma hora cai. Fazer planos fora da vontade de Deus é correr um perigo de que as coisas desmoronem. Nós não temos consciência, muitas vezes queremos resolver as coisas e vamos juntando tijolo por tijolo. Temos todos os recursos. Você tem ou não tem os recursos para resolver o seu problema? Claro que tem. Não é da vontade de Deus daquele jeito, mas você tem os recursos. Tijolo sobre tijolo. Só que a maneira que você constrói, as decisões que você toma, são tão incongruentes que não podem continuar em pé. Uma hora não se sustenta. Quantos cristãos eu tenho visto quebrados diante de Deus? Porque construíram soluções para as suas vidas fora do propósito de Deus. A segunda analogia que fala, que o profeta utiliza, é que o muro vai cair e o vaso será quebrado, não é? Na versículo 14. Aqui está. Ele fará em pedaços. Ah, sim, o próprio muro é a continuação do sentido do versículo anterior. E ele o quebrará como se quebra o vaso, porque o muro vai cair. Quando o muro cai, diz o profeta, não vai sobrar nada, tudo vai virar caco. Mas na cultura judaica, alguns cacos servem para alguma coisa. Temos lá dois exemplos. Existem cacos que você pode utilizar para arrumar o fogo da lareira que está lá, ou outro para tirar água da poça. São cacos com alguma utilidade, apesar de serem cacos. Mas Deus quis mostrar àquele povo que a incongruência é tão grande dos planos e de tudo aquilo que eles estão fazendo, que quando aquilo cair, não vai sobrar nada. Não sobra nada. Para restituir ou para restaurar alguma coisa, tudo vai virar caco, a quebradeira das próprias decisões e as consequências. No versículo 16 e no versículo 17, nós continuamos com
com as palavras de Deus. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão, como disseram. Cavalgaremos cavalos fortes, velozes, serão seus perseguidores. E aí, Deus continua: mil fugirão. Ou seja, há uma estratégia aqui, há uma estratégia bastante consciente. Eu tenho uma saída. Eu ainda tenho lá uma reserva. Se acontecer alguma coisa para mim, eu achei interessante. Eu fui para São Paulo no final de semana passado e tomei um Uber de um lugar para outro. A gente tinha que passar um tempo, então o Uber agora virou, né, a moda. Falei, eu estou em São Paulo, preciso andar aqui, eu não sei andar direito. E eu tomei, o Carlos veio me buscar. E o Carlos é um empresário que teve uma empresa, o cara realmente fez muito dinheiro, trabalhava direto com os Estados Unidos e tal. E o Carlos disse: eu consegui um patrimônio, mas depois eu vendi a minha empresa, comprei uma boa casa. Ele até mostrou as fotos da casa dele, uma boa casa, um sítio ali perto de São Paulo. Aí ele contando toda essa vida, não fazia muito sentido ele estar dirigindo Uber, né? Com tanto, né, patrimônio que ele conquistou. Eu falei: cara, então me explica. Ele falou: já vou explicar. Eu tenho o meu patrimônio, ele está lá. Eu não posso tocar no meu patrimônio, porque se eu começar a tocar nesse patrimônio, esse patrimônio vai acabar. Então eu vivo de juros desse patrimônio e faço a minha atividade para poder render a mesma entrada que eu tinha, mais ou menos, para manter o nível. O nível do Carlos é o nível, mas ele trabalha 18 horas por dia, não vê a família. Aí eu disse para ele: o Carlos, e comecei a dizer para ele, falei: Carlos, não está fazendo muito sentido, né? Você era um empresário, tinha um patrimônio, e tem um patrimônio, hoje está no banco, está aplicado e tal, mas você não vê sua família. Você não acha que você continua escravo? Mas ele montou toda a estratégia para poder viver. Nessa fase da vida, ele está conseguindo a mesma idade que eu, 50 anos. Mas se mata para fazer. E eu disse: será que não seria seu nível de vida? Talvez se você abaixasse um pouco. Mas eu tenho filho. Depois ele foi fazendo filhos na vida, talvez tenha casado outra vez. Coisas. O que eu quero? E depois eu pude dizer para ele, falei: Carlos, olha, o melhor investimento que a gente faz é numa vida que é eterna. Porque essa vai acabar, tá, Carlos? Mas não pensa que você vai acabar, você vai continuar eternamente. Então, Carlos, preste bem atenção nas soluções que você está dando para a sua vida agora, mas muito mais para a solução que você está dando para a vida depois da morte. E tivemos uma boa conversa, evangelizei, depois saí do carro, fiquei pensando, realmente, as pessoas hoje, elas fazem planos. Israel diz: quando chegar realmente na hora, a gente pega aqueles cavalos bem velozes e a gente sai correndo, porque essa é a última saída, a gente sai correndo. E Deus diz: bobinhos, não percebem que ao sair correndo tem gente mais veloz do que vocês? Você pode fazer os seus cálculos, temos até uma pastora economista aqui. A gente faz cálculos, né? E precisa fazer cálculo na vida toda. Mas os cálculos corretos vêm da mão do Senhor, que às vezes nem faz sentido. Deus dá soluções tremendas. Deus faz contas que na nossa conta não fecha, mas na conta dele fecha. Nós estávamos falando um pouquinho desses anos de ministério aqui, como Deus tem abençoado. Mas quando confiamos, e aí que é a coisa linda, é esse Deus que não está simplesmente jogando a verdade na cara de Israel. É o versículo 15 que nós precisamos tomar em conta. É esse Deus maravilhoso, e há tremendas oportunidades para Israel. Versículo 15, vamos todos ler. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no meio dessa bagunça que vocês armaram, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Que coisa linda, preciosa.
Ah, esse Deus do Velho Testamento, esse Deus do Velho Testamento só quer abrir a terra para engolir todo mundo. Não, peraí, preste atenção. Ele está falando primeiro com um povo consciente de quem é Deus. Segundo, ele está mostrando a verdade para esse povo. Terceiro, agora ele mostra o lado amoroso, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. E mesmo na maior burrice que nós fazemos na nossa vida, Deus diz: eu estou aqui. Primeiro é necessário arrependimento. Arrependimento é um processo. Como afastar-se de Deus também é um processo, não é verdade? Nessa sexta-feira estávamos falando sobre a saúde emocional e psicológica do pastor, que é uma carga tremenda, mas foi nos ensinado do processo que nós tomamos, às vezes, para entrar em crise. Interessantíssimo, os irmãos deviam também entender esse processo. Nós vamos tomando atitudes conscientes e inconscientes até que nós chegamos na crise. Quando Deus nos encontra na crise, Ele pede e faz o seguinte: agora a gente vai fazer um processo inverso. Arrependimento é o processo inverso. Já tentou convencer o obstinado, o orgulhoso de alguma coisa? Ô João, você está errado. Não sei se tem alguém chamado João aqui. Ô João, você está errado? Não estou não. Estou vendo as coisas direitinho. Mas não é bem assim. Não, eu estou vendo, é assim. E tem gente que não quer abrir mão dos seus pontos de vista. Deus faz a mesma coisa conosco. Meu filho, o que você fez lá, aquela palavra que você foi, está errado, por isso você está sentindo falta de paz, você vai... Não, mas Senhor, eu tive meus motivos. Quem teve seus motivos, meu filho? Vamos fazer o processo, e o processo começa com arrependimento. Arrependimento é uma consciência profunda, uma percepção de Deus das coisas erradas que nós fizemos, e atribuir aos nossos atos os seus verdadeiros valores. Depois do arrependimento, há uma palavra linda que a gente gosta: descanso. Não há coisa melhor para a alma do que nos arrependermos. Deus nos perdoa e nós temos descanso. Há pessoas hoje que não podem dormir corretamente porque não sentem descanso na alma. E nesse aspecto, o versículo 15, eu encontrei aqui uma versão da King James atualizada. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o Santo de Israel: no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade o vosso poder. Se você perceber, nesse versículo há um processo todo de restauração de intenções. Há uma restauração de Deus, há um trabalho de Deus no coração em que nós tomamos consciência da grande burrada que nós nos enfiamos, mas também aceitamos de Deus aquilo que Ele tem para oferecer para nós. Nos arrependemos e começamos a sentir paz, descanso na nossa alma. Arrependimento e descanso garantem a salvação, quietude e confiança. Também estávamos falando sobre meditação. Hoje nós não sabemos meditar, né? Os pastores dizem, né? Vamos orar e meditar. E até mesmo a Bíblia nos aconselha orar e meditar. Vamos ler a palavra, vamos meditar e depois orar. Aí a gente lê a palavra e ora. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos aquietarmos perante Deus e começarmos a fazer
deixar o Espírito Santo racionalmente nos fazer entender verdades espirituais que estão no texto, sem orar, sem falar. Eu dou aula para meninos do ensino médio. É um desafio muito grande estar falando com o Felipe, filho da irmã da pastora Gisele. O maior problema com alunos do primeiro ano do ensino médio é o analfabetismo funcional. Ainda mais filosofia, para primeiro ano de ensino médio. Nunca viram filosofia, agora começa tudo abstrato. O ser e o não ser não podem existir juntos, e os meninos ficam lá pensando. Mas a grande dificuldade é que eles leem e não entendem. Muitas vezes, pela nossa carnalidade, a gente lê a palavra e não entendemos nada, porque não queremos meditar nela. É o que eu falo para os meus alunos. Leia calmamente. Não entendeu uma palavra? Anota no caderno. Não entendeu uma ideia? Anota. Pois vem para a aula, levanta a mãozinha. Professor Natanael, não entendi isso. E a gente vai. Isso é o quê? Meditar no texto de filosofia. Mas a gente não faz isso nem para a Bíblia. Percebe como é fácil nós tomar decisões erradas? Você percebe que sociedade nós estamos vivendo? Naquela que eu tenho que decidir para ontem? Porque se eu não der uma palavra, as coisas passam rapidamente. E aí a gente vai acumulando erros sobre erros e construindo um muro torto que cai e não sobra caco para fazer qualquer coisa. Quietude e confiança. Outro versículo que eu acho lindo, e já vou terminar com isso, é o versículo 18. Acho também a psicologia de Deus aqui uma coisa preciosa. No versículo 18 ele diz: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Oh, Jesus, não espera não, seja bondoso agora. Para que esperar? Senhor, e a gente clama, né? Senhor, vem agora, paga essa dívida para mim, Senhor. Senhor, faz com que aquela pessoa mude a cabeça. Senhor, e a gente começa a desesperar. E aí vem, não é, a palavra de sabedoria de Deus. Eu espero um momento, porque Deus também tem os seus tempos. Deus sabe lidar com você, meu irmão. Enquanto você não chegar em determinado ponto de consciência, há certas coisas que Deus não vai fazer. Seria muito fácil, esse cristianismo seria muito fácil, se nós clamássemos a qualquer hora e Deus, o bombeiro, viesse apagar o nosso fogo. Graças ao nosso bom Deus, Ele não é bombeiro. E aí que nós devemos entender, a dinâmica da vida espiritual nos ajuda a entender exatamente isso. O tempo de Deus, a paciência divina e o processo individual que nós devemos fazer. Versículo 18, novamente, vamos ler. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Olha para a palavra profética. Ele vai ter compaixão de vocês. Mas preste atenção, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Claro, confiou em Deus, Ele vai agir. Mas olha só. Versículo 19. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, Ele responderá. Peraí, mas Deus não ouve assim? Vou berrar aqui, mas será que Deus não vai agir? Não, Ele está esperando aquele clamor correto. Aquela consciência de que realmente nada, eu fiz besteira. Nada do que eu possa fazer vai resultar. E eu preciso de Deus. Deus vai ouvir. Irmãos, isso é graça de Cristo. Isso é graça de Deus. Isso é Velho Testamento. Há uma tendência por aí, e os seminários fizeram isso, né?
O Velho Testamento é a lei e o Novo Testamento é o tempo da graça. Eu sou professor de teologia, eu tenho muito problema. Irmão, quando eu assistir a minha aula sobre isso, vai ter algum problema também. Porque teologicamente é muito difícil você não encontrar graça no Velho Testamento. Porque o nosso Deus é uma coisa só. Andam por aí dizendo que há um Deus do Velho e outro Deus do Novo. Não é. Deus é um só. Ele sempre foi o mesmo e o será eternamente. E o mesmo Deus que falou com o povo de Israel diz para você: em se arrepender, em aquietar-se está a vossa salvação. Em clamar, eu vou ouvir o clamor correto e vou responder, vou salvar, vou restaurar. Que coisa linda esse Deus maravilhoso, o tempo de Deus, a bondade de Deus. E o versículo 20, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição. Olha só, está certo que muitas adversidades e aflição a gente que inventa para a gente cai na toeira, não é? Mas também Deus prova. No Novo Testamento nós vamos aprender a respeito da provação. Tiago capítulo 1 e outros textos, que muitas vezes Deus permite a dificuldade para chegar nas nossas vidas, para nos provar e nos formar segundo a vontade dele. Qual é a consequência do arrependimento? Versículo 18, felicidade, por se o Senhor é Deus de justiça, como são felizes os que nele esperam. Que delícia maravilhosa, que felicidade preciosa, saber que eu confio em Deus. E Ele supre as minhas necessidades quando eu confio completamente nele. Cessa o sofrimento. Versículo 19. Você não vai chorar mais. Versículo 19. Respostas. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Versículo 20. Revelação. O seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos vocês o verão. Deus vai se revelar em soluções preciosas, lindas, maravilhosas, inexplicáveis. Versículo 21 vai dar direcionamento. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de ti dirá: esse é o caminho, siga o que foi o que faltou desde o começo do capítulo, que muitas vezes falta na tua vida. Quando você confia completamente em Deus, você pode ter dúvida, mas uma voz aqui atrás vai lhe dizer: vai para a direita ou vai para a esquerda, tira o teu pé daí, não fale, cale a boca agora. E a gente obedece, e aí a gente faz a vontade de Deus. A vida se torna diferente, menos complicada, mais abençoada e abençoadora. A gente acaba abençoando mais as pessoas que estão ao nosso lado. Purificação. Então, olha só, todo o processo, porque esse capítulo é um processo, a gente não tem tempo aqui de falar todo o processo, mas o versículo 22 continua: então você tratará como impuras as suas imagens. Está vendo, irmão? Tem coisa lá no fundo ainda que não foi tratada. O cara ainda está jogando para fora aquilo que o impediu de que Deus estabelecesse os planos para a sua vida e ele der certo. Olha só como Deus vai fazendo, vai tirando coisas. E aí você vai trazer imagens todas revestidas de prata e vai considerá-las o quê? Impuras. Eu tenho coisas na minha vida ainda. Eu clamo, Senhor, eu clamo. Ah, é? Vamos começar um processo? E aí você vai descobrir coisas lá dentro do teu coração que ainda você não considera impuras e que é necessário revelar, olhar para elas, olhar para a graça de Deus e falar: realmente isso não presta, eu vou jogar para fora. Purificação, restauração e por fim colheita e fartura. Aquilo que a gente plantar vai dar. E Deus vai abençoar muito mais, não é verdade? Versículo 23.
e Ele também lhe mandará chuva para a semente. Olha só a misericórdia de Deus, agora compara com a atitude do povo de Israel. Já chegou um ponto na sua vida que você semeia e não dá nada? Ou até começa a dar? Olha, esse ano vai dar, esse ano a gente vai prosperar. De repente vem uma crise e leva tudo. Irmãos, vocês perceberam a gravidade de nós tomarmos o controle da nossa própria vida? Você está percebendo isso? Você está fazendo uma relação com Israel? Orgulhoso? Que quer tomar as suas próprias decisões e solucionar os seus próprios problemas. Concluindo, reconheça processos de afastamento de Deus na sua vida. Reconheça processos de afastamento. Olhe para dentro do seu coração. Veja o que está te levando a tomar cada vez mais controle da sua própria vida. É uma desgraça. Larga agora esse controle em nome de Jesus, na mão de Deus. Reconheça orgulho nas soluções que você está dando para os problemas da tua vida. Antes de agir, consulte a Deus. A graça e a presença de Deus nos transformam quando buscamos a sua vontade e nos aquietamos. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Eu gostaria novamente de pedir à pastora que cante essa música. É possível? É uma música que eu já não ouvi há muito tempo e ela abençoou o meu coração, acho que todos. Mas sabe o que é ter um pastor? Você sabe o que é ter um pastor? É ir atrás dele? Ou você está decidindo o pasto? Tem crente que decide o pasto. É esse pasto que eu vou. E o pastor está dizendo, mas eu não estou te levando para esse pasto. Eu estou te levando para outro pasto. Eu gostaria que todos nós pudéssemos, neste momento, meditarmos. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos meditar nessa palavra. E se alguém gostaria nesta noite de dizer, Senhor, eu fui longe demais nas decisões para os meus problemas. Eu gostaria de dar uns passos atrás nessa noite. E gostaria de deixar Jesus tomar todo o controle da minha vida. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, nessa noite faça isso. Venha até aqui à frente, só para nós orarmos por vocês, não vou fazer mais do que isso. Orar por você. Mas que você tenha um coração aberto. E se você quer mudar atitudes na tua vida, que você acha que estão levando para longe de Deus e fazendo com que você tome as suas próprias decisões, nesta noite, ouça essa palavra de Deus e tome a decisão de simplesmente abrir o coração para Deus, se arrepender, aquietar e descansar nas mãos do nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para um rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal. Se tu estás
com o seu coração aberto, pedir a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. Sinta-se à vontade nessa noite. Tome essa decisão no seu coração. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção e para o rio tranquilo, não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, então o que temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Você pode vir, amém, irmãos? Vamos orar neste momento, colocar essas vidas diante de Deus, pedir que os pastores nos ajudassem.
Santo, em nome de Jesus. Faz isso, Espírito Santo. Faz isso, Espírito Santo. Igreja, fale com Deus. Fale com o Senhor. Fale com o Pai. Eu quero também nessa hora, irmãos, convidar você a um convite gratuito de Deus. Se há alguém no nosso meio nessa noite que gostaria de convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida, para ser aquele que vai ser o seu Salvador, o seu Senhor. Talvez como o pastor Natanael ministrou nessa noite, faz muito tempo que você anda inquieto, faz muito tempo que você anda perdido, sem dormir, preocupado. E Ele diz: olha, eu tenho esperança para você, eu quero ser o teu Salvador. E Ele está dizendo nessa noite para você, por meio do seu Espírito: você quer me convidar para ser o teu Senhor? Se houver alguém aqui nessa noite que queira entregar o seu coração para Jesus e fazer dele o seu Salvador e o seu Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão. Se você quer isso, se você quer decidir por Ele hoje, saia do banco, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Amém? Se houver alguém aqui no nosso meio que precise, irmãos, não existem outras decisões que não comecem com essa. Essa é a principal da vida de qualquer pessoa. Ela é determinante para tudo que você precisa viver e receber de Deus. Se há alguém no nosso meio que quer receber, que precisa convidar Jesus para ser o Senhor da sua história, o seu Salvador, levante a sua mão. Levante a sua mão, é só isso, nós vamos até você. Levante a sua mão. Há alguém, irmãos? Há alguém? Não é ninguém? Amém? Amém? Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Irmãos, você ouviu tudo que foi falado? Talvez você não tenha vindo aqui na frente, mas você tem a oportunidade, através dessa canção, fazer uma oração e dizer: Senhor, quantas decisões eu tomei sem me importar com o teu amém, com o teu sim. E hoje eu sinto na minha vida aquilo que eu deveria ter ouvido lá atrás, e eu tenho uma chance nessa noite de recomeçar. Porque Ele diz: eis o caminho, andai nele. E você pode nessa noite começar a caminhar de uma forma diferente. Então eu queria que você dissesse para Deus que Ele está esperando isso de você. Dizer: Deus, eu quero recomeçar. Eu quero, como o pastor Natanael ministrou, eu quero quebrar todo o meu orgulho, eu quero depender de Ti, e eu quero descansar nos Teus braços.
eu quero descansar. Amém? Você pode fazer isso? Quando